Olá, meu povo! Pessoal, hoje o nosso segundo PGP temático vai dar início aqui a uma discussão muito importante para a nossa cidade, mas principalmente para as pessoas com deficiência que, infelizmente, aqui no nosso município ainda não são acolhidas com políticas públicas de verdade, políticas públicas eficientes, efetivas. E nesse bate-papo de hoje aqui, estou muito feliz, queria dizer, porque eu escutei uma frase de um amigo nosso que diz nada sobre nós sem nós. E assim, isso me comoveu muito, comoveu toda a nossa equipe e a gente está num momento assim ímpar e que a gente pode estar aqui discutindo quais são as políticas públicas realmente voltadas para as pessoas com deficiência. Queria agradecer de coração a presença de todos vocês, a Ailton aqui, que é uma dispensa, né, comentários. Maciel, que está nos ajudando. Camila, que já é da casa. Né, Michele, a Larissa, que é uma pessoa que vai contribuir muito aqui com a gente. E como eu disse a vocês, e vocês já viram o nosso formato, é bem dinâmico e simples. Aqui é um bate-papo e eu já quero passar a palavra para Camila, para que a gente possa fazer as intervenções, para que a gente possa iniciar realmente o nosso segundo PGP temático, ações de acessibilidade e políticas públicas para as pessoas com deficiências aqui em Paulo Afonso. Boa noite, Galinho. Boa noite a todos que estão assistindo. Em nome de uma grande quantidade de pessoas aí lutando em busca das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, muito obrigado pela oportunidade, principalmente pela escuta, né? Escutar nossas dores, os nossos sentimentos e também o nosso conhecimento também, né? Porque quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente também tem que falar com respaldo, aonde sabemos dos direitos da pessoa com deficiência e estamos aqui para ter essa conversa de acolhimento primeiro, né? Que é o que tanto é necessitado, né? E quero também aqui falar em nome da Atípica. Michele está aqui em nome da Atípica, nosso intérprete Maciel, Ailton, né, que tem uma representatividade muito grande para a pessoa com deficiência aqui no município de Paulo Afonso, e Larissa, representando Bernardo e também todos esses jovens que estão aí em busca, lutando, na verdade, até arrisco falar, até pela sobrevivência, né, pela busca constante de direitos voltados à pessoa com deficiência. Né? A gente fez uma pauta, né, mediante a todo o contexto, né, o contexto geral realmente de inclusão, né, de participação da sociedade e das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Hoje no município tem algumas ONGs e associações que trabalham, né, voltado à pessoa com deficiência com muita luta, né, com muita determinação à causa, com muita efetivação e amor ao que faz. Então, tem aqui a Ailton, da ADEMPA, eu já vou até passar a palavra para a Ailton, que representa a ADEMPA, que é a Associação de Deficientes de Paulo Afonso. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer ao Galinho pelo convite e dizer que, sem dúvida nenhuma, aos pré e aos futuros candidatos à gestão deste município, a importância da preocupação que ele teve para com o nosso segmento. A discussão aqui não é política partidária, é políticas públicas, direito da pessoa com deficiência. Esse é o papel principal. Todos têm que se preocupar, independente da sua posição política. Então, é um agradecimento meu, primeiramente, e dizer que, de fato, nós precisamos estar mais empenhados aqui no nosso município. Desde quando eu cheguei aqui, retornei à minha cidade em 2014, mudou muito, mudou para pior. Eu digo porque eu venho sentindo na pele algumas mudanças, mas algumas mudanças muito não significativas, mas que é preciso a gente estar aqui dialogando, como foi o papel colocado. Houve a preocupação de você e sua equipe, né, com a acessibilidade, o acesso para a pessoa com deficiente usuário de cadeira de roda, a pessoa surda, que aqui está presente, teve a preocupação de trazer um intérprete para ela, e os demais que vão estar assistindo do outro lado da tela.
Então, a gente inicia esse bate-papo da forma como for direcionado. Então, pelo que eu vejo, pelo que eu vivo e acompanho da luta de vocês, não são simplesmente obras estruturantes que vai resolver, na verdade, o problema da pessoa com deficiência. Eu acho que a palavra que você falou é o acolhimento. E assim, Ailton, eu acho que, no seu caso, né, acredito que no seu caso, as obras estruturantes também são muito necessárias. Mas assim, eu não sei como a gente deve iniciar para que a gente possa levantar essas temáticas. Quero pedir a você que conduza, porque de verdade a gente precisa aqui hoje aprender. A gente está aqui de coração aberto para aprender, acolher quais são as melhores opções, quais são modelos de políticas públicas eficientes que talvez vocês já conheçam, aplicadas em outras cidades, para que a gente consiga aqui acolher da melhor maneira possível para o futuro governo que está por vir, as futuras propostas que a gente tem para oferecer a Paulo Afonso. E esse momento é de muita importância. Entendeu? Deixa eu só dar um adentro aqui da fala do Galinho, porque geralmente as pessoas se preocupam que uma rampa é acessibilidade. A rampa não é acessibilidade. Eu tenho a experiência de que quando começamos a implantar as rampas aqui no nosso município, que fomos alguns dos fiscalizadores, fomos nós mesmos na prática que tivemos, as pessoas se queixavam muito da questão da obra, né? Mas hoje em dia, o Galinho, quando a gente observa, as pessoas dificilmente sobem mais um batente do meio-fio. Eles preferem usar as rampas. Mas lá atrás, as queixas eram grandes. Ou seja, a rampa ela não é exclusivamente para o cadeirante. É para a pessoa idosa, para a mulher grávida, e facilitar mesmo a mobilidade das pessoas, sempre procurando facilitar. Geralmente se associam a questão da acessibilidade ao cadeirante, quanto é um contexto muito amplo. E foi bom você falar isso, porque assim, é um tema muito abrangente, né? Então a gente não está falando apenas de pessoas com deficiência. A gente está trazendo a narrativa para construir, né, dignidade e acessibilidade de fato para todas as pessoas que se agrupam, né, na verdade, que podem ser denominadas nesse sentido, né? Isso. Quando iniciamos, né, a conversa com sua equipe, para que fosse montado a pauta, né, o tema inicial, então nós acabamos de chegar de uma conferência estadual, né, a qual foi muito falado lá sobre ações de acessibilidade. Então, quando eu cheguei, que eu vi assim as falas, aí eu pensei, poxa, vai falar só de acessibilidade, né, acessibilidade. Só que aí é onde veio abrir muito a nossa mente, até a nossa mudança de fala. Ações de acessibilidade é quando se fala também tudo que a gente pode promover para vir ajudar na vida, nas atividades diárias, na vida cotidiana dessas pessoas com deficiência. São ações de prevenção, são ações de empregabilidade, são ações de reabilitação, são ações coletivas, são ações de acolhimento, são ações junto com a família, são ações de mudanças de política pública, de execuções de política pública, porque a lei está aí e precisa ser cumprida. Então, isso realmente é um desejo, eu acredito, hoje muito forte, né, do governo federal, ações de acessibilidade. Colocamos ações de acessibilidade nas políticas públicas para as PCDs, porque é muito amplo. Como há pouco estávamos falando, porque a pessoa com deficiência, Galinha, também tem o idoso. Né? Falando hoje do nosso município, o IBGE apontou que estima que 15 mil pessoas com deficiência tem 15 mil pessoas com deficiência no município de Paulo Afonso. Porém, esse número é bem maior. Né? Eu acredito que é bem maior. Não passou na minha casa o IBGE, acredito que também não passou na casa de Ailton, não passou também na casa de Michele. Então, se a gente parar para pensar, hoje o BPC, o INSS de Paulo Afonso, possui 3.896 pessoas que possuem o BPC. Mas tem uma fila
gigantesca, lutando, brigando, porque hoje existe o TEA, né, que está aí sendo muitas e muitas crianças e adultos também diagnosticados com TEA, várias e várias patologias. Então, assim, se você pegar, é bem maior o número. Então, no município de Paulo Afonso, matriculados no ensino público, tem 782 crianças matriculadas com deficiência, com laudo. Fora as que não têm laudo ainda. Fora as que não têm laudo. Então, se você pega esse número, porque hoje as políticas públicas do município, e eu falo isso com propriedade, eu, Michele, está Ailton também aí, que é pessoa com deficiência e sabe muito bem da realidade, muita coisa se deu e hoje a causa deu esse boom. Né? Meu filho tem 18 anos, então meu filho não nasceu ano passado. Né, que vem mais ou menos de 2 anos para cá, que vem essa grandiosidade da causa. Mas existe aí um número gritante de pessoas. Se você pegar 15 mil, então são 15 mil mães, 15 mil avós, 15 mil irmãos. Então, assim, é um número gigantesco, porque as famílias também sofrem. Então, hoje tem mães doentes, mães que falam na questão do suicídio, é muito forte. Então, precisa sim ter essa rede de apoio. Né? Quando a gente fala rede de apoio e acessibilidade, não é só na calçada, não é só em uma avenida, não é só em uma publicidade, não. Precisa de políticas públicas efetivas para conduzir esse público para que não continuar, porque a palavra hoje, Galinho, realmente essas pessoas estão agonizando. Né? Há pouco tempo atrás, nós buscamos, através do Ministério Público, né, 86 mães entraram no coletivo, né, por busca de reabilitação. Gente, isso é mínimo. Né? Isso é mínimo. Eu acredito que é muito pouco para o que está sendo oferecido. Nós estivemos agora há pouco na conferência estadual, onde a Bahia assinou o Viver Sem Limites 2, né? O novo Viver Sem Limites, que abrange aí uma imensidão de possibilidades. Né, a estrutura de uma escola, a criação de Libras e Braille nas escolas a partir do ensino infantil, né, porque hoje as mães precisam ensinar que os filhos precisam incluir seu amiguinho, né, para não ficar difícil na faculdade, né, para não dificultar uma vida. Então, hoje é um assunto muito amplo, então por isso que foi colocado, né, ações de acessibilidade, porque são ações numa vida inteira que precisa ser conduzida e as leis precisam ser efetivadas. Mas assim, deixa eu te fazer uma intervenção. Eu vejo aqui a Lei Brasileira de Inclusão, criada em 2015, e quando a gente vê uma lei como essa, que já deveria estar em prática, mas a gente entende também que cada legislação se adequa na sua realidade do seu município. Aqui no município de Paulo Afonso hoje, vocês veem, acho que a primeira pergunta é, da minha parte, vocês veem que a LBI hoje funcionaria bem em Paulo Afonso ou precisaria ser feita algumas modificações? Você acha que a gente, sobretudo, precisa legislar mais sobre a causa municipal, entendendo assim as nuances, assim, as particularidades de cada município? Bom, eu creio que a primeira coisa que tem que se entender é que precisa de boa vontade. Boa vontade é o carro-chefe. Se tem boa vontade, tudo pode acontecer. Né? As necessidades são amplas, grandes. Né? Camila citou aí o IBGE. O IBGE ele fala que tem 15 mil pessoas no nosso município. É como ela relatou. Eu diria que tem muito mais. Ailton não foi recenseado, na casa de Michele não foi recenseado, na casa dela não foi recenseado. Lá em casa também não foi, não. Não teve, né? Porque houve uma falha do IBGE. Foram 2 cadernos. E o segundo caderno que tinha que ser relatado se havia pessoa com deficiência, na família tinha que dizer
aqui tem pessoa com deficiência, quando, na realidade, o recenseador que tem que fazer a pergunta. Então, existe todo esse contexto. O BPC, foi relatado um número de pessoas no município. E aqueles que não são BPC? Ailton não é BPC. Ailton é aposentado. Então, ele tem uma renda independente do BPC. O BPC é um auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, aqueles que contribuíram, foram aposentados, não entram nessa estatística. Então, tem que se pensar que é questão de boa vontade, né, se tiver de fato, para que aplique as políticas públicas da pessoa com deficiência no município. Nós podemos entrar até dentro avançar nas pautas, quando a gente se refere à acessibilidade. Hoje, por exemplo, a pessoa cadeirante, em Paulo Afonso, ele não consegue circular na cidade. Ele tem que dividir a pista com os veículos. As calçadas elas não são acessíveis. Eu diria que o proprietário do seu imóvel, ele sabe que aquele imóvel, aquela calçada é dele, mas é de uso público. Exatamente, é uma coisa que ainda é muito controversa. A calçada é do município. O munícipe, por ter ela agregada à sua casa, Sim. faz dela o uso como acha que deve ser. Mas existe legislação para isso. E não pode, né? Então, o que acontece? Ele não pensa na velhice dele. O cidadão hoje não pensa na velhice dele. Eu diria assim, eu vou perguntar ao pré-candidato Mário Galinho. Você me convidaria para ir na sua casa? Eu, Ailton Cadeirante? Sim. Sim. A sua casa é acessível? Não. Pronto. Não como deveria. Pronto. Então, eu já, em algumas situações, já venho adaptando, mas é o básico do básico. Realmente, a dificuldade é gigante em vocês. Pronto. Então, você pode afirmar então, que você não pode me convidar para ir na sua casa. Se ela não é acessível 100%, ela não é... Você não pode receber um cadeirante de sua casa. Existe a Lei 9.050. Né? Antigamente, era a norma técnica, né? Que era vendida. Hoje, não. Qualquer cidadão tem acesso à NBR 9.050, onde dá as medidas padronizadas para que as pessoas construam suas casas ou adaptem suas casas à necessidade. Não só para o cadeirante. A gente dá a referência do cadeirante porque é a maior dificuldade. Dentro da deficiência, é o cadeirante, quando se trata de acesso. Existe todo um contexto. Realmente, você falou uma coisa muito importante. Como eu disse a vocês aqui no bate-papo interno, né, eu tenho um pouco de cada coisa assim na minha vivência com a família. Eu tenho pessoas em casa que têm diversos problemas e algumas coisas já foram adaptadas em minha casa. Mas assim, como você falou dessa situação, eu queria entender e já colocar a Larissa aqui no bate-papo com a gente, ela se apresentar para ela também falar um pouco da vivência dela como estudante, como cidadã paulo-alfonsina, se eu posso falar assim, portadora, né, de uma deficiência, não, né? Pessoa com deficiência, como ela se enxerga aqui no município, quais são as dificuldades que ela vê aqui na nossa cidade e o que ela pensa como propostas ou ideias sobre a causa. Eu vou deixar ela concluir a fala dela logo em seguida, porque assim, quando a gente fala em portadora, mesmo que você pegar seu documento, estou portando meu documento, eu posso deixar meu documento em qualquer lugar e ir embora. Mas a deficiência, você não pode deixar a deficiência ir embora, você tem que levar ela junto. Então, você tem a deficiência, a pessoa com deficiência, você não porta, você não tem necessidade. Todos nós temos necessidade. Então, a nomenclatura, o termo, pessoa com deficiência, foi exatamente para não distinguir isso. Porque nós não portamos, nós temos a deficiência. Queria eu chegar aqui agora, deixar minha cadeira e ir andando. Hoje eu não tenho mais, deixa aí. Deixa minha cadeira aqui e eu vou andando. Então, eu estava portando a deficiência. Não, ao contrário, eu tenho a deficiência. Boa noite. É um prazer estar aqui a primeira vez. Graças a Deus, estar aqui presente com vocês. Mário Galho, pelo convite. E estamos aqui batendo papo, tendo uma opinião, tem proposta de precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas deficientes, como foco, não só o surdo deficiente, de modo geral. Então, aqui no município de Paulo Afonso,
temos várias dificuldades de se comunicar também, como, por exemplo, dentro de um hospital, que é o principal, que não tem intérprete, dentro do hospital também não tem médico qualificado, que não tem conhecimento com a Libras. Exemplo, um surdo chega no hospital doente e precisa ir ao médico. Como é que vai avaliar essa pessoa surda que está todo angustiado, sentindo de atendimento? O importante é ter essa Libra dentro do hospital, como ter todos os conhecimentos, de modo geral, da faculdade, que ela está falando de uma forma clara, que quando a pessoa vai fazer um estudo de medicina, que tem uma disciplina de Libras. Então, aí essa questão ela está também voltada para os hospitais. Por isso que ela está colocando essa... Continue. Por isso que a faculdade, hoje está tendo uma nova disciplina de Libras. Dentro das escolas também, a gente está tendo vários problemas, não é só escola, também precisa utilizar Libras como o direito de cada. Então, pegando um adentro aqui da fala da Larissa, e está dentro do cronograma do programa hoje, né, do nosso bate-papo, a questão da Libra, né? Se faz necessário que o conhecimento ele venha já da base, do fundamental, nas escolas. Existe já uns programas, né? Mas isso tem que ser mais amplo. Diria que uma ação que o município pode estar implantando, uma central de Libra, um núcleo de Libras. Quando ela fala na questão hospitalar, não é só na questão do hospital, e no posto de saúde, na repartição pública, né? Então, não existem esses profissionais. Você imagina a pessoa que não está entendendo, não fala o português, é a pessoa que não ouve, não entende, para dialogar com um profissional. Eu confesso, Ailton, que quando ela falou dessa questão do hospital, assim, a cabeça aqui ferveu. Ferveu. É impressionante, realmente, a dificuldade diária em todos os setores, em qualquer movimento que uma pessoa com deficiência fizer no seu dia a dia. É importantíssimo isso que ela levantou. Ela precisou ontem. Ela foi no hospital, não foi, Larissa? Ela chegou contando. Camila, eu passei muita dificuldade ontem, né? Então, realmente é gritante essa necessidade. E assim, Larissa, ela consegue fazer essa leitura labial, mas tem alguns que não conseguem mesmo, e assim você fica muito aflito em tentar ajudar, mas não consegue. Então, até na conferência, Galinho, teve a questão um eixo, né, na conferência que entrava essa questão da obrigatoriedade da remodificação, não é isso, Ailton? Se eu estiver errado, me corrija. De entrar Braille e Libras, porque tem crianças também que são deficientes visuais que estão na escola hoje no município, mas não têm acesso por falta, né, do acompanhamento do Braille, de profissionais que sejam adequados. E quero aqui adentrar também, mais uma vez, ao município, que hoje é uma angústia muito grande das mães, a questão da educação. Recentemente, o nosso município teve a inauguração, né, um gasto muito grande do CIAM, que seria um local de apoio com a equipe multidisciplinar para atender as pessoas com deficiência, mas, propriamente dito, até as crianças com TEA. E, do nada, fechou. Fechou e está tendo na educação. Mas, assim, quando as mães vão buscar, eu sempre, no nosso grupo atípico, a gente aconselha muito as mães a questão de estudar a LBI, de estudar a lei, de chegar respaldada com a lei. Porque você
respaldada com a lei na mão, você vai para todos os lugares e você consegue, que é obrigado. Né? E assim, acontece muito das mães. Imagine, ó, Larissa está aqui. Depois até eu queria muito, Larissa, que você contasse a sua vivência na faculdade, até para incentivar e mostrar a dificuldade hoje no município de Paulo Afonso, né, relacionado ao jovem ser inserido na faculdade, no ensino médio. Mas hoje, imagine a mãe, a angústia de deixar sozinho na escola, sem um acompanhamento, sem um acolhimento devido, sem um entendimento. Na verdade, algumas crianças hoje estão na escola, é triste falar isso, mas cumprindo tabela. Vamos voltar lá na questão hospitalar. Se nós, ditamente normais, chegamos sofrendo, o médico pergunta o que é você. Está sentindo o quê? Né? A primeira pergunta que ele faz, você está sentindo o quê? Como é que Primeira a pessoa, pergunta é essa, está sentindo o quê? Como é que a pessoa surda vai dialogar com alguém que não sabe o que ela está dizendo? Né? A pessoa chega no posto de saúde, qual é a pergunta? Qual é que você está sentindo? Onde dói? Vem fazer o que aqui? Então, imagine o que se faz necessário se ter uma central de Libras ou núcleo de Libras dentro de uma cidade para atender, ou então capacitar o funcionário, né, para que tenha, saiba falar, saiba fazer a tradução e entender o que aquele cidadão está indo buscar na repartição pública, porque numa clínica, num posto de saúde, no hospital, é uma situação. Numa repartição pública já é outra. Então, são esses cuidados que precisa se preocupar. O deficiente visual, para estar andando nas calçadas, não tem um piso tátil. Vai atravessar a rua, não tem uma sinaleira inteligente, para que ele saiba o momento dele atravessar. Porque a pessoa com a deficiência visual, nem sempre é obrigado, nenhum de nós é obrigado a andar com acompanhante. A menos que tenha uma necessidade de fato que precise daquele acompanhante. Quantas pessoas visual anda só? Nós temos o companheiro Carlos, né? Nós temos o companheiro Guaxinim, são pessoas, Chico, né? Então, são uma imensidão de pessoas que precisam, eu queria até, né, uma outra oportunidade, estar com todo um representante do segmento surdo, pessoa deficiente visual, e sucessivamente. O intelectual, a gente queria que, eu disse a Camila assim, seria interessante se a gente tivesse um autista com conhecimento de fala, que pudesse, como a gente conheceu lá, né, os meninos, advogado, rapaz, autista, com propriedade de fala. Então, se faz necessário, a gente não pode ficar retrógrados, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que fazer com que a nossa cidade avance, não fique para trás. Né? A gente está vendo sempre ficamos para trás e não avançando nunca. E assim, antes de passar a palavra para Larissa responder o que você falou, a gente está também com Jane aqui, né? A doutora Jane está fazendo todo o acolhimento dessa conversa que a gente está tendo, colocando tudo pautado, definidozinho. E assim, uma das coisas que eu quero pedir a Jane é que frise essa questão que a Oito falou, a capacitação de profissionais para que a gente possa realmente entregar acessibilidade para a pessoa com deficiência. Existe o Viver Sem Limites, que só precisa da boa vontade de alguém que vá lá, bater na porta e dizer, ei, minha cidade está precisando. Né? Se você abrir o Viver Sem Limites, trouxemos aqui para você, vamos deixar com você, tem N oportunidades. É bom se você puder explicar o Viver Sem Limites, o que é. Viver Sem Limites é um plano nacional, né, da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, aonde o governo federal ajuda os municípios a executar. Disponibilizando recursos. Financiando, disponibilizando recurso, que é o caso que já vamos falar sobre o CER. Então, só basta a gestão fazer o seu projeto bem montado, mediante o plano Viver Sem Limites, que está aqui tudo ensinando, tudo certinho. Né? O governo estadual tem pessoas também capacitadas, né, nas secretarias que possam ajudar os municípios. Então, hoje, o nosso município, quem está correndo atrás
são as famílias, são as mães, são os usuários. Graças a Deus que hoje temos representantes que brigam, que mostram e vestem a camisa mesmo, né? Hoje, lá em Salvador, a nível estadual, e agora estamos indo também a nível nacional. Então, tá aqui, não é nada que você vai inventar lá, não é nada que você vai pedir, suplicar, não, tá aqui, ó. Então, assim, o que você falou é muito importante. Porque, Ailton, vou pegar a fala dela com a sua. De que sentido? Então, agora basta apenas a gente entender que não tem barreiras sobre a questão do financiamento. A gente precisa entender apenas que hoje as dificuldades que vocês enfrentam, então, é mediante boa vontade dos gestores. Vamos deixar mais para frente. Mas deixa a Larissa responder, porque está vendo que o bate-papo aqui está fluindo agora, né? Então, é importante a vivência na faculdade, a luta, o esforço, que é a dificuldade mais... Exemplo, como pode melhorar primeira aula, ela dentro da sala com o professor falando e ela sem ter um intérprete no momento da sala. Ela perguntava, professor, cadê o intérprete? Eu não sei. Falou o quê? Eu não sei Libras. Fazendo um gesto, uma expressão facial. Eu sou surda. Cadê o intérprete? Ela se angustiou, a professora foi lá na coordenadora. Tem uma surda na sala de aula. Como é que vai interpretar? Como dentro da faculdade não tem um intérprete? Ela estudando letras Libras, que é uma área que é para ser um professor de Libras. Aí quando ela começou a estudar, a coordenadora ficou muito preocupada com a questão do intérprete, que não sabia que tinha uma pessoa surda, que não sabia que tinha essa lei clara, que também é obrigatório botar um intérprete, precisa ter uma... Então, o intérprete era para ser necessário estar dentro de uma sala de aula. Um ano depois que conseguiram colocar um intérprete. Agora, não é um profissional, um intérprete não tinha qualificação, só tinha pedagogia, mas não tinha uma influência, assim, conhecimento mais específico da área de tradução, não tinha conhecimento de outras coisas. Então, eu quero outro intérprete, tire esse daí. Eu quero um profissional presente na minha área, que era a principal. A coordenadora ficou muito preocupada, foi tentar ver se conseguisse, até 2 anos e meio, conseguir um profissional qualificado. Aí foi tentando, ela foi olhando, observando o intérprete e foi avaliando que esse intérprete era se encaixar na sala de aula com a área da atuação dela. Aí ela teve um grande alívio, mas foi uma luta muito extrema. E a questão do direito dela ter uma acessibilidade. Porque Larissa falou da vivência dela, a questão de Libras. Porém, eu vou falar hoje por Bernardo. Foram 3 anos, né? Foram vários anos na escola municipal, muita luta, de muita vivência. Quando chegou no ensino médio, eu disse, pronto, agora vai para o estado, tá tudo... Não, foram 3 anos sem cuidador. Então, deixar na escola, para mim, só vinha aliviar meu coração depois do meio do ano, porque ele já estava familiarizado. Mas eu tinha medo dele cair da cadeira, né? Sempre foi muita luta para conseguir um cuidador, é muita luta para conseguir um cuidador, e é muita luta para também conseguir um laudo, né? Então, eu vou até passar para a Michele, para poder Michele falar, né, também dessas lutas, dessas dificuldades. Eu que já passei, Michele agora está passando, então são lutas novas, então ela tem a propriedade de fala também. Então, boa noite, Galinho, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E assim, essa roda de conversa realmente
é perfeita. Eu pontuo ela como uma colocação que já deveria ter tido. E como a Ailton bem falou, seria bem interessante que hoje tivesse aqui um autista com a própria fala. Mas, infelizmente, Ailton, que eu vejo do município. Eu sou mãe de autista, Miguel tem 11 anos, e há 8 anos atrás eu tive que sair daqui. Eu sou filha de Paulo Afonso, nasci e me criei aqui, mas eu tive que sair quando descobri o diagnóstico do meu filho para tentar uma reabilitação em outra cidade, na qual eu passei 7 anos lá, voltei, mas confesso, Galinho, que eu estou frustrada. Meu sentimento hoje é de frustração. Meu sentimento hoje é de... Eu saio dos locais de terapia do meu filho, eu saio chorando. Inclusive, se eu falar muito aqui e me apertar, eu choro, porque não vejo nada andar, nada fluir. E aonde eu estava, eu sempre dizia assim, eu não vivo. Eu só vivo para Miguel, porque era de segunda a sábado que eu tinha terapia. Porque as pessoas têm uma visão de terapia em aba, que tem que ser em aba, que é o mais fiel para o autista, e a metodologia em aba. E aqui em Paulo Afonso não tem. E lá em Arapiraca, a cidade que eu morava, tinha. E eu vi os avanços de Miguel, os avanços, e graças a Deus ele não perdeu. Muitos avanços que ele teve, Camila é prova disso, porque eu trabalho muito, eu busco. Em Arapiraca nós tínhamos uma rede de apoio, Galinho, tão perfeita com as mães, que eu tive 7 cursos preparatórios em aba para aplicar para o meu filho em casa. Então, isso é rico, é riqueza. É riqueza para uma mãe. Porque hoje eu posso estar perdendo, estou perdendo as terapias do meu filho, que o município se oculta em dar as terapias devidas ao meu filho. Só que, quanto mãe, eu posso e faço em casa. Só que não é 100%. Eu tenho que ter uma profissional me orientando. E, infelizmente, no nosso município hoje não tem. Tem, entre aspas, né? Porque dizem que tem, e eu vou lá porque meu filho precisa de uma terapeuta semanalmente, de uma psicóloga. Eu tenho psicóloga mensalmente. Eu tive dia 29, eu vou ter dia 29 do mês que vem. Então, não é justo isso. Então, nos deixa muito triste. E eu fui fazer uma pesquisa antes de vir para cá. Eu fui pesquisar nas escolas. Tem muitas crianças que estão em investigação, muitas crianças que hoje os próprios pais não aceitam. Infelizmente, a gente ainda tem isso, que os pais não aceitam a condição do seu filho. E eu vejo, Galinho, que futuramente a gente possa melhorar isso. Eu creio que futuramente, Ailton, irá ter um autista aqui, que eu creio que será o meu filho, tendo a própria fala dele, porque eu invisto, faço o possível para que ele seja dependente, para que ele tenha a sua própria fala. Então, não é com ajuda de município que eu tenho nada. A ajuda que eu tenho hoje chama-se Atípica, que é o nosso grupo, né, Camila, que é acolhedor, que nós temos alguns profissionais hoje conosco, temos nos ajudando, dando aquela força, mas municipal nós não temos. Temos o Núcleo Desenvolver, que, para mim, eu sempre chamo Núcleo em Desenvolvimento, porque, para mim, aquilo ali não é nada. Não é nada mesmo. Que uma das... que eu almejo muito é que aquilo ali dê um up, que melhore.
A gente acompanha, né, essa luta, na verdade, em busca dos direitos aqui na nossa cidade, e eu vejo o sofrimento das mães que precisam realmente do acolhimento ali no núcleo desenvolver. E já começa do princípio da acessibilidade de fato, né? É uma casa totalmente, digamos assim, insalubre, a palavra é essa. Não tem as devidas atenções necessárias para isso. Mas eu vejo que o assunto é muito abrangente mesmo, viu, Ailton? E Larissa? Falar da pessoa com deficiência aqui em Paulo Afonso, realmente a gente começa a imaginar como o poder público influencia diretamente na qualidade de vida para isso. E assim, estou muito feliz de estar ouvindo de vocês, por mais que não sejam bons relatos, né? Mas estou feliz de ouvir. E vamos seguir, vamos dar continuidade, porque o assunto está muito interessante e eu tenho certeza que a população que está nos ouvindo vai começar também, já é um processo, querendo ou não, de educação, porque é uma coisa também nova para a gente, nunca fizemos isso em outros momentos, falando da parte política, né? Mas, como você bem falou, vou sempre me apegar com o senhor falar, aqui tem muita boa vontade, a nossa turma está muito engajada nisso, para que a gente realmente coloque Paulo Afonso em outro patamar, não somente falando do desenvolvimento econômico, mas principalmente nessa questão que eu já venho discutindo de 2020, que é de cuidar de pessoas. A gente precisa avançar, Paulo Afonso tem capacidade para isso, e eu não vou me estender, mas vou pedir a vocês que a gente continue, porque está ficando muito bom, estou vendo que os temas realmente está dando certo aqui a dinâmica. Vamos para cima. Vamos lá. Então, Galinho, Michele falou aí de reabilitação, né? Porque quando a gente fala de reabilitação é tanto intelectual, física, visual e auditiva. Então, para que meu filho, né, se dê bem futuramente, para que Larissa venha a ter a oportunidade de emprego, né, Ailton tem uma vida saudável e feliz, ele precisa ser reabilitado. Né, reabilitado cada um no seu contexto de necessidade, conforme o especialista e a sua patologia necessita. Né? Então, hoje aqui a realidade realmente é muito difícil, muito difícil. Não é difícil de fazer, não, Galinho. Não é muito difícil de fazer, não. Eu costumo falar que no coletivo a gente consegue muito. Né? Vamos lá, rapidinho, citar um exemplo. O Atípica iniciou boa vontade, nas dores e na parceria, né? E de bons profissionais acolhedores. E está funcionando. Precisa de muita coisa? Precisa. Só precisa de um convênio e de um município que abrace. Porque vontade tem de fazer. Existe a PAI. A PAI hoje eu digo com veracidade, propriedade de fala, de escutas, que a PAI hoje é o único centro que tem um tratamento efetivo, contínuo, do município de Paulo Afonso. Então, mesmo com as dificuldades, mesmo com a luta, com pedindo Pix, vendendo bolo, elas funcionam. Elas são uma rede de apoio para as famílias. Mas o que o município tem a ver com a PAI pode fazer? Convênio. Lá tem salas, lá tem equipamento, lá tem bons profissionais, lá tem acolhimento e lá tem um nome, né? Porque a PAI é um nome muito forte. Então, através de convênios, que você busca recursos. Termo de cooperação técnica, facinho, a doutora Jane está ali, faz um termo rapidinho. Boa vontade. Então, assim, o gestor não consegue só. A individualidade atrapalha em qualquer área. Então, é só boa vontade. Hoje, as pessoas com deficiência têm essa extensão e essa dificuldade de ir até a capital. Vamos lá, não tão longe, falar de Bernardo. Bernardo sai daqui, tem que desmontar a cadeira de roda, tem que montar, tem que tirar, tem que trocar a fralda, tem que dar o banho, um banheiro
que ele possa entrar. Eu peso 59 quilos, Bernardo pesa 76 quilos. Então, quando eu paro no posto de gasolina, tem que ser um posto adaptado. Quando não tem, eu tenho que trocar, peço para alguém sair, se retirar para trocar a fralda dele. E isso é a vida de várias pessoas. Isso é a vida de Ailton. Nós viajamos agora, Ailton tinha que parar para ir, né, Ailton? Sozinho, o carro tinha que parar. Então, essa ida à capital é necessária. Mas tem mães que vão à capital apenas para uma fisioterapia. Então, assim, isso é doloroso, sabe? Isso é doloroso. Hoje, no município de Paulo Afonso, não tem um fisioterapeuta no município que atenda a pessoa com deficiência. Não tem. Pode aparecer amanhã, 9 da manhã, mas hoje não tem. Fomos agora no primeiro encontro de uma faculdade, onde uma fisioterapeuta, um universitário, perguntou à fisioterapeuta: doutora, o que a senhora me fala sobre o tratamento dos fisioterapeutas voltado à pessoa com deficiência? E o porquê não funciona? Aí ela respondeu: olhe, eu me sinto muito envergonhada, não tenho vínculo com o município, me sinto envergonhada, não tenho como abraçar todas essas pessoas, e me dói saber que eu tenho tanto amor à fisioterapia e não tenho um fisioterapeuta que atenda essas pessoas no município. Em 2022, teve verbas aí voltadas para comprar material fisioterápico, ninguém sabe. Não tão longe, o ano passado eu consegui convênio, as faculdades doaram materiais, não funcionou. Então, assim, é boa vontade. Hoje, a realidade das famílias da pessoa com deficiência realmente é sonhar com o CE. Quero aqui falar para você e falar para todos que estão assistindo, e todos que estão aqui já sabem, Paulo Afonso, o estado da Bahia foi contemplado com 17 CE. O que é CE? Centro Especializado de Reabilitação. 27. Hã? 27 para cada território. 27 para... Não. Para cada território. Cada território. Um CE. Um CE. Para cada território, um CE. Então, o estado da Bahia foram contemplados com 17. Paulo Afonso foi o único que foi contemplado através do PAC, que é uma verba federal que já está lá. Então, assim, não foi mérito do município, porque para que o município fosse contemplado, existiu a luta das mães, que entraram através do Ministério Público, existiu o Conselho de Saúde, que foi muito efetivo junto às famílias, né? Foi montado um projeto onde eu estive lá em Salvador, junto com o vereador Jean Hubert, fomos na Secretaria de Saúde do Estado, eu fui representando as mães, o grupo atípica e toda a pessoa com deficiência. E também, na vinda do governador, as famílias foram lá com cartazes, solicitando o CE, pedindo, suplicando, né? Suplicando por um fisioterapeuta. Então, as mães se agarraram no governador. E, por trás de tudo isso, teve... como é que eu falo? Teve solicitações implorando ao senador, a deputados federais, né, para que fosse implantado a ajuda a Paulo Afonso. Não só Paulo Afonso, porque quando Paulo Afonso não funciona a reabilitação, as cidades circunvizinhas ficam mortas. Então, assim, hoje o Atípica dá um suporte a muitas cidades circunvizinhas e a gente vê a dependência de Paulo Afonso que não tem, sabe? Não tem de forma alguma. Então, o SER 4 é uma realidade do município de Paulo Afonso. Vai ser feito agora? Não. Vai ser para a próxima gestão. Mas já está aí, foi contemplado, só precisa de ser... Executar. Simples, Galinho. Nós estivemos na conferência lá, estivemos com o secretário Felipe Freitas, todos os dias lá conosco, com o responsável da CESAB, com o responsável da coordenação da educação especial do MEC. Então, assim, Paulo Afonso, eles relataram, Paulo Afonso só precisa apresentar o projeto do terreno para que já venha, seja colocado no município 20% da obra, que essa obra pode chegar até 9 milhões.
né, de reais. Então, assim, eu vejo um amadorismo muito grande, porque não é simples também, porque Paulo Afonso precisa apresentar um projeto de adaptação que não existe. Os PSFs precisam estar adaptados, a equipe multidisciplinar precisa ser a equipe que aqui está dizendo, né? Os equipamentos precisam ser esses equipamentos. Então, assim, enquanto essa má vontade, que é uma má vontade, é um amadorismo, é uma desonestidade com essas famílias, até porque Paulo Afonso recebe aí um valor pela pessoa com deficiência, uma verba federal muito alta. E cadê essa verba? Para onde é que está tudo isso? Então, assim, nós saímos da nossa zona de conforto para, primeiramente, aprender. A gente costuma falar o seguinte: a gente saiu do luto para a luta. E nada sobre nós sem nós. Né? Então, partimos do ponto inicial, fomos aprender, montamos uma equipe com acolhimento, fizemos a parceria com amigos de muito tempo, que também buscam conhecimento, associações, que é o caso de Ailton. Ailton hoje é uma referência. A gente chega com Ailton em Salvador, as portas se abrem, de uma certa forma, voltada à pessoa com deficiência, e não dão o mérito que Ailton necessita. Então, para trabalhar, para praticar esporte, para ter uma boa vida dentro de casa, precisa de reabilitação. Hoje tem mães, Galinho, que os filhos... Tem um caso específico que a mãezinha está com o bottom, saiu ano passado do Martagão Gesteira. O bottom não está com a sonda, saiu ano passado do Martagão Gesteira, onde o médico disse assim: mãezinha, em 15 dias ele precisa trocar para um bottom, para não infeccionar e não dar coisa pior nele. Tem 1 ano que o menino está com o bottom todo infeccionado, todo inflamado. Terminou a conferência, nós fomos lá onde, aí, na ouvidoria pública, entregamos a situação. Ouvidoria geral. A ouvidoria geral, onde eu tenho a grata felicidade de ser amiga da ouvidora, muito solícita, resolve assim muito rápido. Então, a gente vai viver a vida toda resolvendo casos individuais. E quem não me conhece? E quem não conhece Ailton? E quem não conhece Michele? Quem não conhece Henrique? Entendeu? Então, assim, as políticas públicas estão aqui. No caso da pessoa com deficiência, está aqui já. É muito fácil. É muito fácil de executar. O Estado e o governo estão aí gritando, pedindo para que seja apresentado, para que seja levado. E a gente só precisa disso. O CER, ele vai atender toda a região. Então, eu acredito, pela quantidade de pessoas com deficiência, o CER, mesmo assim, vai precisar de ajuda. Então, quem assumir e quem estiver no município precisa fomentar as parcerias com as ONGs, com as entidades. Vão ser braços amigos para que seja efetivado e executado as políticas públicas, Galinho. Então, hoje, antes era uma mãe, era 2 mães, mas hoje é um coletivo. Então, também quero até frisar aqui, se deixar eu falo muito, mas existem sistemas muito atualizados, Galinho. Não, um pouco longe, mas Uberlândia tem um aplicativo, Uberlândia é Uberlândia. Tem um aplicativo que toda pessoa com deficiência abre para saber onde tem intérprete de Libras, onde tem braille que possa ajudar, onde tem rampas mais acessíveis, Uber que seja disponíveis para pegar essas pessoas, ajudar um pouco a facilitar a vida dessas pessoas e das famílias. Então, eu acho que só é você pegar, você abrir, você tentar, de alguma forma. Acessibilidade. Hoje, os ônibus de Paulo Afonso, as famílias fizeram uma reunião onde pediram
mostramos a realidade, o que passamos, o que sentimos, para tentar mobilizar. E hoje a Atlântico é muito parceira da pessoa com deficiência. Tem seus déficits, tem, mas hoje eles são parceiros também da pessoa com deficiência. Eu acredito que o município precisa melhorar um pouco, mas temos essa parceria do município. Mas eu acredito que é mesmo essa conscientização, prevenção, essa busca constante de conhecimento e de efetivação das políticas públicas. Eu vou sempre me apegar com o que você falou sobre a efetivação das políticas públicas. Porque, assim, toda dificuldade que o gestor enfrenta, Ailton, é justamente em buscar recursos para acontecer, para poder fazer acontecer o que precisa ser feito. A gente sempre vai girar e vai esbarrar no recurso, na receita. E quando a gente vê projetos como esses que vocês estão apresentando, a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque comprova que os munícipes hoje não estão sendo acolhidos, né? A pessoa com deficiência hoje não está sendo acolhida meramente por capricho, vou falar assim uma palavra mais bonita, por capricho dos gestores, porque ter todo esse acolhimento de legislações, inclusive federais, fundos específicos, braços amigos, como você mesmo falou, essa questão de ter ONGs, parceiros, apoiadores, que militam na causa, que dão força, que dão subsídio até para qualquer gestor, eu acho que isso é muito importante. Tá? Estou muito feliz pelo que você falou, estou vendo que vocês têm realmente propriedade no que falam. E assim, uma das coisas que eu queria engajar na fala dela é o que a gente mais vê de dificuldade, além da acessibilidade ao tratamento, é as dificuldades que as famílias enfrentam também. Né? A palavra é as famílias estão doentes também, precisam de acolhimento. Eu vejo muito disso. Está faltando muito acolhimento. Mas, assim, como você falou, bons profissionais, parceiros, mas, infelizmente, às vezes o município não acolhe. Questões de fisioterapia, que não existe hoje no município, não é isso? Para a pessoa com deficiência. Talvez, se o município acolhesse com capacitação, também já ajudaria bastante. Então, tem muito por ser feito, realmente. Estou assim, acolhendo tudo que vocês estão falando. Estou aqui aprendendo. Queria ouvir mais sobre o TEA. Queria também que nossa amiga Larissa pudesse nos falar, né? Comunicar com a gente para a gente entender mais dificuldades, ou se ela conhece novos exemplos de práticas de políticas públicas sendo executadas em algumas cidades por onde ela já passou. Conta um pouco da vivência para a gente aprender também. Hoje a minha vivência hoje aqui no momento é de dificuldade, porque só a gente consegue algumas coisas da família, porque se preocupa mais com a minha parte que ficar junto. Ela sempre está acompanhando, mas eu quero ser uma pessoa, eu tenho uma reflexão, eu quero ir para algum lugar sozinho, sem ter dificuldade nenhuma com a minha família. Ir para uma festa, ir para um hospital, ir para uma escola, entrar, viajar. Mas a dificuldade maior é a questão da acessibilidade, porque o surdo necessita muito da comunicação e tem uma dificuldade muito enorme pela questão de ir para qualquer outro lugar de ambiente. E eu preciso me enxergar, ter meu esforço e quebrar essa barreira. Porque agora, nesse momento, eu quero que o foco seja uma faculdade, ter um conhecimento maior, tanto como para o cadeirante, para outras pessoas, que a gente possa buscar esse conhecimento como nós temos nosso direito de igualdade, que ela fala, né? Tanto como para os cegos, cadeirante, como ela colocou. E essa questão está toda enquadrada no que ela sente. Pois é, pessoal, estou muito feliz por esse bate-papo aqui hoje. Sei que é um tema muito abrangente, nós poderíamos passar aqui a noite inteira, né, a tarde inteira também, se fosse o caso, conversando, mas outros momentos vão vir, e eu queria pedir a vocês que fizessem cada um suas considerações finais, mas desde já queria agradecer demais, porque
além disso aqui que a gente está promovendo para a população, a gente sabe da nossa vivência, o nosso dia a dia, o nosso comprometimento com a causa e, assim, o quanto a gente aprende com vocês. Pode ter certeza que a nossa equipe está colhendo isso com muito carinho, com muita responsabilidade, tá? Porque a causa realmente, né, precisa ser vivida. Precisa ser vivida e a gente precisa acolher, enquanto pessoas públicas, a gente está se colocando nessa condição de realmente ser braços com quem realmente entende do assunto, que no caso desse assunto específico, vocês realmente têm essa experiência. Eu queria, Michele, que você fizesse suas considerações finais e a gente fizesse essa troca para a gente encerrar o nosso segundo PGP temático, mas dizer para o povo de Paulo Afonso que muito mais vai vir pela frente, tem muita coisa para a gente discutir ainda na nossa cidade e com certeza logo mais a gente vai estar até talvez retornando em algumas situações que, por exemplo, a gente vai amadurecer muito essa conversa aqui. Dá para criar uma roda maior, né? Mas vamos lá. Então, eu agradeço, né, a disponibilidade de você sentar para nos ouvir, ver as nossas angústias, nossos anseios e dizer que realmente a pessoa hoje com TEA, eu falo com propriedade do que eu vivo, nós precisamos realmente de profissionais que acolham primeiro as mães. Nós estamos morrendo por dentro. As pessoas veem a mãe com TEA ou qualquer PCD sorrindo, acha que está tudo bem, que vai tudo bem, mas não está. Primeiro, a gente tem que ter um olhar para essas mães de acolhimento, que é o que a gente está fazendo agora na Atípica. A gente tem a sala da Atípica e está fazendo. As mães chegam lá e passam horas chorando, né, Camila? E a gente ouvindo, às vezes até a gente chora junto. E ter a reabilitação para os nossos filhos, que é o primordial. Porque se a gente vê o nosso filho bem, vai indicar para a mãe que está tudo bem. E assim, sucessivamente, vai se engajando tudo e a família fica bem. Quando a nossa base hoje, de quanto mãe, é o nosso filho. Então, se a gente vê o nosso filho bem, a gente também vai estar bem. Mas que vocês, do poder público, tenham um olhar principalmente voltado para as mães. Porque nós, falo como hoje eu preciso de ajuda e eu não tenho ajuda. Hoje, antes de vir para cá, eu passei a tarde inteira dentro do meu quarto, trancada, pensando 1001 coisas que Miguel pode avançar e ainda não avançou porque não temos recurso. Então, aqui ficam minhas considerações finais e o meu apelo para que haja esse desenvolvimento na reabilitação para a criança com TEA. Muito bom. Obrigado. Então, Galinho, sou grata, né? Na verdade, você é um parceiro voltado à pessoa com deficiência, não é de hoje, né? A gente já tem uma história de acho que 10 anos lá de superação. Você nunca largou a mão de várias mães. Mas eu tinha tanta coisa para falar, é pouco tempo, mas também lhe peço que tenha outra oportunidade realmente para um grupo de profissionais que atuam de forma acolhedora e com pouco. Na verdade, hoje iria estar aqui a doutora Érica, que é presidente do Superação, e fono, e a única ecoterapeuta, até Salvador, ela é a única. Então, Paulo Afonso tem isso. Hoje temos o Parque de Exposição, que também pode ser uma extensão de reabilitação para uma ecoterapia, muito fácil, 2 cavalos, um patrocínio da Integral Mix, e foi. E ela iria estar aqui, então, peço que venha abrir para esse grupo uma fono, uma físio, uma TO, uma psicopedagoga, uma psicóloga, um educador físico, né, que temos hoje Kleber, que faz isso com muito louvor, voltado às pessoas com deficiência. Então, gratidão, né, pelo acolhimento, pela escuta, em primeiro lugar, e que possamos, né, conduzir
esses momentos mais e mais, e que seja as pessoas possam levar, na verdade, a nossa mensagem, né? Porque muitas vezes é um grupo visto como um grupo que briga, mas ninguém sabe as nossas lutas. Como eu sempre digo, a marca que mais me orgulha e que eu tenho muita felicidade de ter são os calos da cadeira de roda do meu filho, né? Há 18 anos que eu estou esperando que ele ande. Há 18 anos. Há 18 anos eu estou esperando que ele também pare de usar fralda. E eu não vou deixar de esperar por esse dia. Vou continuar esperando até o fim. Então, estamos aqui para ajudar, né, a passar informações, a passar as leis. Lembrando também que eu e Bernardo somos uma dupla. Vamos estar em Brasília, levando todo esse conhecimento, toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento, toda a nossa alegria e as conquistas. E vamos levar a Típica, que já está conhecida aí. E eu estou aqui, gratidão à sua equipe, que acolhe meu filho quando chega aqui, brincando, incentivando, elevando a autoestima dele. E gratidão também a todos os momentos que você encontra cada mãe, cada pessoa com deficiência, e você acolhe, você abraça, e que possamos juntos ter essa esperança. É uma responsabilidade muito grande para todos que estão, todos que pensam em política pública, porque é muita gente precisando, pelo menos, de um abraço e da escuta. Então, gratidão. Vou lhe entregar aqui, aproveitar que as minhas considerações, vou lhe entregar aqui as orientações do pleito do CE, para você estar a par de tudo. Também a Ailton trouxe o Viver Sem Limites, né, que estivemos na assinatura com o ministro Silvio Luiz. Nós estivemos lá, que foi lá no momento da conferência. Vou lhe entregar também aqui o trabalho docente da Agenda Bahia, que Paulo Afonso recebeu o núcleo da Agenda Bahia voltado à empregabilidade da pessoa com deficiência, a qual eu sou a técnica responsável pelo território de Itaparica, né? E vai implantar também ações voltadas à empregabilidade, ao incentivo do emprego mesmo à pessoa com deficiência, e também a Lei Brasileira de Inclusão, que é o nossa carta aí na manga. Isso. Gratidão. A sua equipe também, viu? Doutora Jane, que está ali. Camila e Michele, eu não vou me estender, mas assim, eu fiquei realmente emocionado com a fala de vocês, porque desde ontem, acabei de chegar de Salvador agora de manhã, e ontem foi um dia assim muito puxado, e eu acho que a população precisa entender também o sentimento de responsabilidade que eu tenho. É gigante. É gigante, não dá para desistir. Eu não tenho mais essa opção. Acho que todos nós aqui não temos mais essa opção. E assim, eu não sei transmitir o que eu sinto nesse momento, diante de tanta dificuldade que a gente vê no nosso município e a vontade que a gente tem de ver as coisas acontecerem. Então, quero cada vez mais reforçar meu comprometimento com vocês, com a causa, né? Eu sei que não é fácil o que vocês vivem, mas também não é fácil o que a gente está enfrentando para poder tentar ajudar da melhor maneira possível. Tá? Vou pedir a nosso maestro, Ailton, e finalizar com Larissa. Rapaz, eu pensei que a gente ia virar a noite aqui, sabe, velho, dialogando. É uma pena, né? Deixa eu fazer só mais uma consideração. O que você falou sobre os profissionais, a gente vai estar discutindo na questão da saúde pública. E, como você falou, na verdade é uma equipe multidisciplinar praticamente, né? Eu acho que pela necessidade, Galinho, da pauta tão ascendente aqui no município e, na verdade, no fervor do Viver Sem Limites, do PAC, porque lá em Salvador não se falava em outra coisa. Paulo Afonso foi contemplado um único
Paulo Afonso, né? A secretária nacional do direito da pessoa com deficiência, eu pude jantar com ela, ela me passou o zap dela, exatamente porque Paulo Afonso foi um único. Então, por essa grandiosidade, eu acho que merece, sabe? Uma equipe multidisciplinar, com as técnicas, com o poder de fala do profissional acolhedor, sabe, Galinho? Eu acho que... Pode ter certeza, então, que já é um compromisso firmado que a gente vai ter que acrescentar nessa agenda, viu, pessoal? Podem ter certeza só que mais não... só mais uma coisinha também, quando tiver aí a pauta temática da cultura, por favor, Guaxinim e Bernardo, que estão enfrentando uma luta gigantesca aí, então... Acolhido, pode ter certeza. Então, rapaz, quem observou ou não observou, Ailton está trêmulo. Pode observar. Mas é a lesão que Ailton sofreu com 14 anos de idade. Ailton não nasceu com deficiência. Ailton não é cadeirante por nascença. Ailton adquiriu a deficiência decorrente de uma lesão raquimedular. Então, causa isso a temperatura muito baixa, a gente passa a ficar muito trêmulo. Então, Ailton foi reabilitado no Hospital Sara Salvador. Olha a importância lá em 2000, né? A importância da reabilitação, a importância de termos o SER aqui em Paulo Afonso. Em Salvador, na conferência, foi aderido, o Estado aderiu ao Plano Viver Sem Limite. Os municípios, a qual Paulo Afonso também terá que aderir ao programa, ao Plano Viver Sem Limite. Esse é o Plano Viver Sem Limite 2, que o primeiro foi no governo de Dilma Rousseff. Depois foram cortados e foi relançado agora com as grandes demandas que se vem se sentindo, né? Foram feitos, em todos os estados foram feitas a visita, as propostas foram encaminhadas para então incluir no Plano Viver Sem Limite. A gente aqui em Paulo Afonso fomos contemplados com o PAC, né? Dentro do PAC, que é o Plano de Aceleramento e Crescimento do Brasil, né? Então, é totalmente diferente do Plano Viver Sem Limite, mas que se faz necessário que o município vá aderir ao Plano Viver Sem Limite, porque contempla muitas demandas. Aí vai ter muitos recursos para trazer. Então, olha a necessidade que é ter um centro de reabilitação, porque ela não se trata só da pessoa com deficiência. Eu vi recentemente um áudio de uma pessoa, ele relatava para que o SER aqui. Porque ele não sabe, né? Jamais vai imaginar qual a finalidade do programa. Ou seja, Ailton hoje, se ele precisar de uma cadeira de roda, ou qualquer outro cidadão usuário, ele precisa se dirigir à Secretaria de Saúde, para ser encaminhado ao CEPRED em Salvador, para fazer todo um processo de triagem, passar pelos técnicos, para você, no mínimo, levar 3,5 a 4 anos para adquirir ou receber uma cadeira que não é das melhores. Desde quando o Ministério da Saúde, a portaria diz que a pessoa com deficiência, usuário de cadeira de roda ou de outras próteses, ele tem que ser trocado a cada 2 anos. Então, você imagina a pessoa esperar 2, 3 anos e ficar aí jogado, como muita gente acontece lá no BTN, né? Quando eu vim para Paulo Afonso, em 2014, eu jamais imaginei que eu ia encontrar a realidade hoje que tem Paulo Afonso no BTN, porque eu sempre morei aqui no centro. A dupla dinâmica aqui era Lúcio Flávio e Ailton. Então, a gente tem que também parar com esse protagonismo de apenas ver Lúcio Flávio, é um grande parceiro, um amigo, mas não é que eles sejam o protagonista da coisa, é porque o próprio município não nos dá as condições das pessoas com deficiência estarem participando dos grandes eventos. Veja que tudo que acontece hoje em Paulo Afonso é no centro. Não tem um planejamento de transporte público coletivo no município. Se não houver, de fato, um empenho para que regulamente algumas funções. Antigamente, eu vi também um repórter aqui, acho que deu umas 2 semanas, ele dizendo que Paulo Afonso comporta tranquilamente 2 empresas de ônibus. Difícil, muito difícil. Porque na época da Vitran e da Aratu, não tínhamos mototáxi, nós não tínhamos as vans circulando dentro dos bairros, Uber,
né? Só tínhamos o táxi. Então, assim, a complexidade da conversa era bem longa. Porque você imagine, foram investidos quanto no terminal de transbordo lá na Ceasa? Para quê? Porque a função daquele transbordo ali era as vans que vinham de fora, né, para que esses carros não perdessem os trabalhos, os trabalhadores não perdessem essa função, trouxessem essas pessoas, desembarcassem lá no terminal, e de lá o terminal, os transportes coletivos traziam para o centro. Não continuou do mesmo jeito que está, porque não existe uma fiscalização, não existe uma regulamentação. Hoje o cidadão ele pode chegar, pegar uma moto, encostar em qualquer ponto e vai rodar. Aquele que foi para o trecho, se desempregou, aí está recebendo o seguro, compra uma moto, já tem uma moto, bota ali. Então a concorrência é desleal. Eu entendo até o lado do empresariado. Quando nós lutamos para que fosse trocada a empresa Vitran, que era a última que tinha aqui, que chegou a Atlântico, foram todos carros novos, com elevadores, funcionando tudo perfeitamente. Hoje, infelizmente, a gente não tem dificuldade. Quando a gente espera para esperar um ônibus, está com o elevador quebrado. Né? São ônibus já usados, sucateados, mas que é preciso que haja fiscalização. Hoje, boa vontade, fiscalização. Boa vontade, fiscalização. Para que isso não venha a acontecer. Então, agradecer a você pela essa iniciativa e dizer que a você e os demais que futuramente ou candidatos venham a discutir políticas públicas. Aqui que você fez não foi de política partidária, foi políticas públicas. Você ouviu o segmento da pessoa com deficiência. Poderia ser mais abrangivo, né? Mas agradecer pela iniciativa e cobrar dos demais que também ouçam o nosso segmento. É mais ou menos por aí. Muito bom, obrigado, Ailton. Vamos passar a palavra aqui para a Larissa. Eu sou representante da comunidade surda. Saber como nós temos essa luta, conseguir os nossos direitos iguais, cada surdo também, procurar o nosso direito de igualdade, como acessibilidade, como uma comunidade surda, que é capaz de chegar, ter uma facilidade de conviver na comunidade de forma geral, como você também. Ele parabeniza o senhor Margarim. Nós precisamos ter uma parceria no futuro que a gente pode conseguir melhorar mais esse processo pelos direitos da comunidade surda, a proposta que tem para levar para o município, para que possa desenvolver o nosso problema social. Então a gente precisa pensar no futuro e ter essa esperança de mudar. Muito obrigado. Pessoal, eu queria agradecer demais a todos vocês, a toda a nossa equipe também, dizer que nós vamos, com fé em Deus, aqui implementar. Ailton, pode ter certeza que o que você falou está sendo acolhido. A gente vai lutar, o que todos vocês falaram está sendo acolhido. A gente vai lutar por dias melhores aqui em nossa cidade, porque eu vou até criar uma narrativa aqui, né? Nada sobre nós sem nós e nada sobre Paulo Afonso sem os paulo-afonsinos. Vamos seguir discutindo quais são as melhores ideias, quais são as propostas, quais são as dores da população, para que a gente possa, no futuro próximo, apresentar propostas realmente para a nossa população e ela entenda que possa ser, assim, acolhida para resolver os problemas da nossa cidade. Então, encerramos aqui o nosso segundo PGP, né? O PGP temático, discutindo com essa turma boa, para que a gente possa promover dias melhores e acessibilidade para o nosso povo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, né? É assim, né? Aí... E o Cuida? Como é o Cuida? Pergunta ela. Cuida? Cuida. Cuida.